conforme como disse, estamos numa campanha. Eu penso, e não penso, é exatamente isso. Para mim, para a minha campanha, para o meu elenco, está a correr a mil maravilhas. Aquilo que são as nossas expectativas, estamos conseguindo atingir. Começamos pelo início. Por que é que decidiu candidatar-se, se é que é, à Federação Moçambicana de Atletismo? Bem, a minha vida confunde-se com o próprio atletismo. Cresci no atletismo e atleta da Seleção Nacional, dirigente por vários mandatos. Isso motivou-me um grupo de associados. Disseram, tem de avançar, de tirar do marasmo em que a modalidade nesse momento está, para ver se tentamos devolver aquilo que era a modalidade há 10, 12 anos atrás. Portanto, conhece muito bem, tem noção desta modalidade e dos desafios que tem pela frente? Conheço as portas todas e as janelas de uma federação, partindo do princípio de que tive várias formações inerentes à própria federação e devo dizer, para além de ser atleta, conforme como disse, fui da Seleção Nacional, fui dirigente, então isso aprimora mais aquilo que é o meu conhecimento perante a esta modalidade. O seu lema é por um atletismo inclusivo. Que resultados concretos quer alcançar no final desta sua campanha e do seu mandato, caso consiga alcançar este objetivo? A família do atletismo está desfasada, é preciso unir para que possamos alcançar objetivos que efetivamente queremos. A dada altura, houve uma descontinuidade. Depois da nossa menina de ouro efetivamente ter arrumado os spikes, o atletismo ficou numa descontinuidade que até hoje transpira-se para ter atletas com mínimos para participar nos Jogos Africanos, para participar nos Mundiais. Então, é pensando assim e vendo o que é mais-valia para poder trazer, unir a família do atletismo, por toda ela inclusiva, independentemente do seu extrato. Se é da família do atletismo, temos que incluir no sentido de juntos caminharmos e atingirmos os resultados. Que diagnóstico faz da saúde do atletismo atualmente? Débil. A saúde está débil. A partir das próprias infraestruturas, as marcas dos atletas, a formação dos treinadores. Então, eu equaciono aprimorar essas questões todas para que todos os atores do atletismo estejam envolvidos. E acha que vai conseguir esse desidrato? Plenamente. Já tenho assessoria, já tenho parceiros que dizem, entra, avançamos. Sabe que é muito trabalho que terá pela frente? É muito trabalho, desgastante, mas dói-me efetivamente ver em que circunstância a modalidade se encontra, razão pela qual é um desafio. É verdade, não terei sono, tive que conversar com a minha família, porque viram quando eu era secretário-geral que é um trabalho muito aturado. Mas se queremos devolver a modalidade, há quem deve se sacrificar para isso. Os atletas neste momento estão desacreditados de tudo o que a Federação possa fazer para ajudá-los e aqui falou muito bem, fala-se destas competições internacionais, até mesmo nacionais. Acha que vai conseguir resgatar este acreditar por parte dos atletas num futuro brilhante para a modalidade e para a carreira de cada um a nível individual? Passa necessariamente de você saber, porque o atleta, o mínimo tinha que ter 30 a 40 competições por ano, o que não acontece nesse momento. Muitas competições foram retiradas. Estou a falar da meia maratona, o campeonato de 15 km de estrada, o campeonato regional que se fazia na zona norte, centro e sul, entre várias competições. A tradicional corrida de São Silvestre que mexia com toda a comunidade, toda a sociedade, está sendo ignorado. E isso fez com que os atletas sentem-se órfãos de competições. Portanto, isso considero um assassinato autêntico de uma modalidade. Os atletas falam também muito relativamente ao calendário, a nível interno mesmo, que prejudica muito aquilo que é as horas ou também a sua regularidade nestas provas e também, obviamente, aquilo que é a sua prestação nestas provas internacionais. Este calendário deve ser mudado para a saúde dos atletas também. É verdade, o calendário que se utiliza está desajustado àquilo que é a realidade atual. Está desajustado perante a realidade atual porque nós, como federação, recebemos o calendário da World Athletics e ao mesmo tempo da Confederação Africana. Então, o país deve se adaptar ao campeonato dessas organizações para poder adequar e fazer com que os atletas, em tempo a hora, possam participar daqueles campeonatos também. Agora, não se explica que se realiza um campeonato nacional 4 dias seguidos, juvenis, júnior, sênios, os atletas não têm tempo de descansar. Os atletas precisam descansar, há um repouso, há um tempo limite em que o atleta
tem de descansar, porque muitos atletas são nos júniores, fazem competições dos senos e isso desgasta mais e não há resultados. O que é que diferencia a sua candidatura das restantes que temos vindo a observar? Uma delas é do atual, portanto, de quem está neste momento a dirigir os destinos do atletismo. Entretanto, já temos aqui alguns dias de campanha. O que é que acha que faz de si um candidato a assumir esta responsabilidade? Grande diferença. Primeiro porque eu conheço os balneários do próprio atletismo. Conheço o tartan, conheço o spike. Quando é que tenho que pôr spikes para salto em comprimento? Quando é que posso pôr spikes para corrida de sprint? E quando é que posso pôr spikes para corridas de fundo? Passei pelo atletismo, estou no atletismo, conforme como disse anteriormente, fui atleta, dirigente. Então, isso diferencia muito. Até, inclusivamente, uma das vezes eu pedi a alguns mídias, exibam os currículos dos candidatos, para ver, porque nós não podemos dirigir uma modalidade por truques ou esperteza. Temos que conhecer a modalidade. Se queremos que avancemos, temos que conhecer a modalidade, para não defraudar aquilo que efetivamente são as expectativas dos atletas. Sente que os atletas, de facto, precisam destas suas ideias para seguir avante? Os atletas precisam, porque eles são desamparados. O atleta quer spike para correr, mas tem de ser organizado, bem calendarizado, para que ele possa ter tempo e tenha aquela possibilidade de participar em competições internacionais. O atletismo, fita métrica e cronômetro é suficiente para que isso avance. Então, se não há essas duas questões, então, por que é que tu vais te candidatar? Não sabes como manipular um cronômetro, não sabes como medir, não vale a pena. Estás a viver de esperteza e vais assassinando uma modalidade que já deu glórias a esse país. Fala em tornar a Federação autossustentável. De onde é que acha que poderá trazer este dinheiro sem ter que pedir tanto ao Estado para poder tornar esta modalidade eficaz? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque muitas das vezes nós, quando vamos a uma modalidade, achamos que o Estado é que vai financiar. O Estado é um parceiro. A pessoa deve fazer um programa e saber onde que eu vou tirar. Olha, para além de eu ser docente, eu estou ligado ao empresariado. Por isso mesmo, quero profissionalizar. Não há memória física na federação. Os elencos passam e levam todos. Mas aquilo é uma instituição. As pessoas passam, os elencos passam, mas já quem deve ficar ali com memória física? Hoje em dia a federação está fechada porque não há quem dá continuidade. Portanto, isso tem de acabar, tem de se profissionalizar. Alguém esteja lá como funcionário, não no elenco. 2. Eu falei de infraestruturas no meu manifesto. Tive a ousadia, antes de decidir concorrer, ter encontros de cortesia com alguns edis, que me prometem que, olha, tu, se passas, vais ter um espaço para construir a sede da Federação Nacional, da Federação Moçambicana. Desde a independência, nenhum presidente que passou ousou construir uma sede de uma federação. O reflexo, quando o Estado quer requalificar o Parque dos Continuadores, quando quer fazer, nós reclamamos. Mas temos que saber que aquilo é um patrimônio do Estado. O Estado faz o que bem entender, embora deve salvaguardar o recinto, mas nós, como indivíduos, temos que fazer uma sede da federação para estar autônomo. Isso é a mesma coisa, um filho está a viver em casa dos teus pais, seu pai quer pintar a casa, diz não podes pintar, mas a casa não é sua, tens que arranjar a sua casa para poderes dirigir. É basicamente isso. Portanto, o seu objetivo é, de facto, depender o mínimo possível desta ajuda do Estado para que a Federação ou a modalidade possa sobreviver. A modalidade tem de haver uma independência econômica para que haja sustentabilidade. Há muitas formas. Há um empresariado que pode apoiar, mas não pode apoiar sem resultados. Tu tens que ter resultados para que o parceiro... Eu não hei de apoiar uma mediocridade. Tenho que apoiar onde que há resultados para levar a minha marca. Então, temos que fazer tudo por tudo para que haja resultado. A partir das assimetrias, tem de haver equilíbrio entre as associações, norte, centro e sul, e em frente avançamos. Também eu equaciono colocar tartan, pista de tartan na zona norte e uma pista de tartan na zona sul para ver a descentralização das competições. Acredita que existe hoje capacidade real para a Federação gerar receita ou isto é um plano a longo prazo? Bom, isso, para mim, é um plano a médio prazo. Tu precisas de resultados, basta ter resultados. Moçambique não tem SADs, sociedades anónimas. Mas tem um parceiro que diz, olha, o dia que disser sim, coloco-te como um sócio e a federação vai gerar. Mas nós vamos lutar. Logo que alcançarmos a presidência da federação, vamos sentar com o parceiro, que é o Estado, nós queremos uma sociedade. E ficamos vincados numa sociedade e rendemos aquilo que vai fazer com que os resultados, os financiamentos, até inclusivamente tire o casaco e aquilo que são os apoios do Estado.
O candidato defende apoios iguais para todas as províncias. Não seria um pouco realista ou injusto dar o mesmo a todos neste momento, tendo em conta as diferenças que existem atualmente? Olha, quando digo equilíbrio, nunca pode haver 100%. Cidade de Maputo, cidade da Beira, movimentam mais atletas. Se formos a ver, se formos à realidade, outras províncias têm núcleos. Então, o equilíbrio em termos de apoios, não da forma transcendental, talvez possa dizer isso. De uma forma vertical, podemos apoiar de acordo com as condições de cada província. Se uma província movimenta 2 núcleos, tu tens que apoiar de acordo com aquelas províncias e tentar dar, portanto, dar mais credibilidade àquilo que ele faz e fazer com que ele tenha mais núcleos e, quiçá, mais clubes. Tenha clubes, porque há províncias neste momento que só tem núcleos, não tem clubes. Mas há movimentação de outras modalidades de clubes. Por que no atletismo não pode haver clubes? Porque falta de seriedade de algumas províncias que eu analiso. Pode haver clubes, mas isso é que nós temos que encorajar, apoiando, porque o fato de ter 2 núcleos não significa que tu tens que ficar todo ano sem apoiar nenhum cronômetro, isso é vago. E depois, pronto, fazer o levantamento daquilo que são as infraestruturas. Esta falta de seriedade seria do conhecimento da Federação atualmente? A Federação tem de investigar. A Federação tem de investigar. Por isso mesmo, até inclusivamente, num dos meus pilares, a primeira questão que eu vou fazer depois de alcançar a presidência da Federação, mexer aquilo que são os estatutos. Este é o seu primeiro passo? Mexer os estatutos porque não se adequa à realidade atual, está desajustado. Digo por quê? Não se explica que uma federação só se dependa de 11 eleitores. Há muitos atores envolvidos. Estou a falar de juízes e cronometristas, estou a falar de associação dos treinadores, estou a falar da associação dos jornalistas desportivos, portanto, associação dos veteranos, e há indivíduos, há figuras. Pode querer que no atletismo não há, aquilo que nós figuramos memoráveis, que aqueles são presidentes honorários. Não há honorários. Será que este país, durante esse tempo todo, não teve indivíduos que já deram o seu atletismo? Tem, mas falta efetivamente de um plano concreto, objetivos concretos. Para tal é mexer nos estatutos. Mexer nos estatutos. Importante. É muito importante. E outra questão, Lourdes Mutola fez muito. Não se explica que num pleito desses ela não tenha palavra. Não que seja ela a votar, mas a fundação, porque ela ou amanhã vai embora, mas a fundação fica valorizada que houve aqui alguém que fez muito e ter direito ao voto numa federação. Falou aqui, vamos voltar ali à questão que falava dos tatames centro e norte do país. Eu queria perguntar-lhe se já tem apoios para tal ou é apenas ainda uma ideia, seu manifesto. Das questões que eu falei aqui, antes de me decidir, quando um grupo de atores do atletismo, quando me abordaram, refleti e eu disse que isso é um desafio. Fui entrando em contato com os edis. Cheguei na cidade de Nampula, tem uma pista do município. É só simplesmente assinar um memorando com o município, onde que a pista, tecnicamente, vocês trabalham e colocam o tartá. Beneficia o município, beneficia o atletismo, beneficia a vários utentes. Na cidade da Beira, idem. Se tivermos que falar com um parceiro, um clube que tenha umas infraestruturas aqui, achamos que nós podemos, porque tudo vai beneficiar o atletismo. Não podemos dizer que na cidade da Beira há campo de ferroviário da Beira, a pista de ferroviário da Beira, se nós pusermos, mas quem vai praticar? São os atletas. E a federação está lá metida. Não onde dizer, é só questão de assinar memorandos. E há dividendos por parte dessas coisas todas.